Bom dia, irmãos. Vamos reiniciar nosso estudo da doutrina da providência divina. Se tudo der certo, encerramos hoje essa parte. Como eu disse nas outras vezes, não quer dizer que nós fizemos algo extenso ao ponto de dizermos nós estudamos tudo sobre os decretos de Deus, mas que nós conseguimos compreender pelo menos a base disso. Ok? Vamos então dar continuidade. Estamos agora, vimos por último na semana passada sobre determinismo, Charles Darwin, Freud, Skinner. Falamos sobre o materialismo dialético de Marx, que ele era baseado na dialética de Hegel. E falamos por último que a providência divina ela se estende a todas as criaturas, mas principalmente o Senhor cuida e preserva a sua igreja. E Ele tudo dispõe para o bem dela. E aí nós vamos começar hoje fazendo uma reflexão de compreendermos o perigo de seitas e filosofias no nosso meio. Nós temos este grande perigo que nos rodeia e ele vai continuar nos rodeando, não adianta. Nós pertencemos a este mundo e nós todos os dias vamos nos deparar com seitas, com filosofias que tentam criar um Deus para si próprios. E um dos grandes problemas das seitas, filosofias, e é por isso, na verdade, que elas são seitas, é que elas tentam explicar um Deus infinito através da sua mentalidade finita. Pegar questões que são misteriosas para nós, que somos seres finitos, uma mente finita, para explicarmos um Deus infinito. Então, quando alguém tenta explicar algo assim, você certamente pode cair numa heresia. Nós já vimos ao longo da história, desde os primeiros séculos, pessoas tentando explicar plenamente o que é a Trindade, por exemplo, e incorrendo em erros, e tentando ou falar que não existia Trindade, ou falar que existia, mas existia uma divisão de poderes ali, ou falar sobre a natureza de Cristo, sobre a sua humanidade e divindade. Não é bem assim, Jesus não era humano, ele só era divino, ou Jesus não era divino, só era humano. E aí nós vimos os concílios acontecendo também ao longo da história para rebater esse tipo de heresia que acontecia na igreja e seitas que surgiam através disso, porque as pessoas tentavam explicar com a sua mente finita algo que é misterioso para nós. Por mais que nós saibamos que é desta forma, mas nós não conseguimos compreender e explicar plenamente como isso acontece. A doutrina da providência também está envolvida nisso. Nós temos um Deus que controla todas as coisas, que providencia todas as coisas, que tem tudo sob o seu controle e ao mesmo tempo nós temos responsabilidade sobre todas as coisas. Isso é fato e a gente vê nas Escrituras essas duas questões. Nós sabemos que elas existem, mas nós não sabemos como explicá-las plenamente. Nós apenas sabemos que elas existem e aceitamos porque assim o Senhor, através da sua palavra, nos fala. A doutrina da eleição, nós sabemos que a Bíblia fala sobre ela, é uma doutrina muito clara nas Escrituras, ela existe nas Escrituras, mas tem questões que nós não sabemos como explicar plenamente. A Bíblia fala que é Deus quem escolhe. É Deus quem me escolheu antes da fundação do mundo. Mas a Bíblia também, por outro lado, vai falar que eu sou responsável pelas atitudes que eu tenho por rejeitar ao Senhor. Ou seja, existe a responsabilidade do homem e existe a soberania de Deus. Você consegue explicar plenamente isso? Não. E quando você tenta explicar isso e colocar de alguma forma, falar, olha, agora eu solucionei este problema e aquilo que não foi entendido ao longo dos milênios, agora você vai compreender. Certamente você está incorrendo numa heresia. O mais importante e é essencial que a gente haja com humildade e fale, não sei. Eu só sei que a Bíblia fala sobre isso. Eu só sei que a Bíblia nos mostra claramente essas doutrinas, mas
a Bíblia não me dá explicações maiores como isso é, e eu não teria condições de compreender isso. É dessa forma que nós temos que agir. Nós não temos que tornar Deus compreensível. Deus, Ele se revela a nós. Nós não temos que tentar fazer algo para que Deus, olha, deixa eu tentar explicar plenamente sobre a doutrina da providência, doutrina da Trindade, humanidade e divindade de Jesus. Não, aquilo que a Bíblia explicou, eu vou explicar. Aquilo que a Bíblia fala sobre Jesus, sobre providência, sobre Trindade, eu vou pregar. Agora, aquilo que eu não compreendo, que a Bíblia não revela, quando a Bíblia se cala, nós devemos nos calar. A questão que eu coloquei aqui é quem nós precisamos diminuir para compreendermos as Escrituras. Quem você precisa diminuir? Será que nós estamos tentando diminuir Deus para tentarmos compreendê-lo? Tentar colocá-lo numa caixinha onde eu possa compreendê-lo? Ou será que não seria muito mais importante eu descer do meu pedestal teológico e falar: Senhor, eu não compreendo essa questão. A Tua palavra não me dá respostas a ponto de que eu tenha pleno conhecimento dessa doutrina ou pleno entendimento dessa doutrina. Mas eu me coloco aos Teus pés e reconheço que a Tua palavra revela essa doutrina, mas eu não consigo compreendê-la plenamente. Mas eu louvo e bendigo ao Senhor, porque eu não conheço a mente do Senhor, que é muito maior que a minha. Que eu não sou conselheiro do Senhor, mas eu creio na Sua benignidade, na Sua justiça, na Sua graça, na Sua misericórdia, nas Suas perfeições. Então eu reconheço a minha pequenez por não compreender quem o Senhor é, porque isso é grande demais para eu compreender plenamente. Ao invés de eu tentar diminuir Deus, na verdade você não está diminuindo Deus, você está fazendo um Deus para si próprio. Você deixa Deus de lado e você faz um Deus para si próprio, um Deus que você entenda, um Deus que satisfaz o seu intelecto, um Deus que você fala: este Deus eu compreendo plenamente, esse Deus me compreende, esse Deus eu gosto dele, porque eu me entendo com ele, eu tenho entrosamento com ele. Será que você está buscando ao Senhor da forma correta, ou você está criando um ídolo no seu coração, um Deus no seu coração, tentando diminuir a Deus e, como consequência, criando um outro Deus para si, ao invés de crer no Deus das Escrituras? Então veja o perigo que existem nas filosofias, nas seitas, que tentam encaixar Deus na sua filosofia, no seu jeito de ser, nas suas preferências e não nas Escrituras. Ao invés de olhar para as Escrituras, olha para si próprio. O que é mais interessante para mim? Como é mais interessante eu viver? Então eu vou viver assim, de acordo com o Deus que eu vou criar. Um Deus manipulável. Como de uma farmácia de manipulação, você vai lá e fala: quero tantos por cento desse, e vou fazer esse remédio para esse tipo de questão. É um Deus manipulado, não é o Deus verdadeiro. E para isso, eu gostaria de falar sobre alguns movimentos, algumas seitas e alguns teólogos que surgiram ao longo da história. Um deles foi Pelágio, surgiu no século IV, e ele falava que o ser humano possui livre-arbítrio, ou seja, ele é senhor do seu destino, da sua história, já que Deus não predestinou o homem. Ele fala: olha, você tem a liberdade completa de fazer o que você bem entender, porque Deus não tirou a sua liberdade, Deus não predestinou coisíssima nenhuma a você. Você pode fazer o que você bem entender. O ser humano não é limitado pelo pecado. Pelágio falava que o pecado de Adão não nos contaminou. O pecado de Adão contaminou apenas Adão. Nós nascemos sem a culpa do pecado em nós. Então nós temos esta capacidade de obedecer a Deus sem a atuação de Deus, por nós próprios, pela nossa própria liberdade. Então Pelágio trazia esta questão, devidamente combatida por Agostinho, que o ser humano tinha sua própria liberdade. Ele cria isso de uma forma errada.
Porque nós sabemos que o ser humano, quando Adão e Eva caíram em pecado, o ser humano como um todo foi contaminado pelo pecado, e nós não temos esta liberdade. A única liberdade que nós temos é a liberdade para pecar. Nós temos a natureza pecaminosa e a culpa do pecado em nós, até crermos em Cristo e o Senhor tirar a culpa do pecado de nós. Então, Pelágio negava os efeitos da queda, dizendo que nós não somos esses herdeiros do pecado de Adão, falando de forma errada. Então ele negava isso, porque tentava incutir essa questão. Não, nós somos seres livres, e para você ser livre, para escolher algo, ele falou, não, mas o pecado não penetrou em nós, ele ficou só em Adão. Perceba como é algo para você tentar provar que o ser humano é livre. Logo, a natureza, a culpa pecaminosa não está em nós, o pecado não nos contaminou, a natureza pecaminosa não está em nós, nós podemos escolher por nós mesmos. Você acaba então tirando esta responsabilidade e esta culpa que existe no ser humano para dizer, olha, ele é livre. O ser humano é livre para fazer o que ele quiser, ele tem livre-arbítrio. Outra questão aqui também, falando sobre teologia do processo e teísmo aberto, que são duas questões muito parecidas, uma é filha da outra. A teologia, o teísmo aberto é a filhinha da teologia do processo. A teologia do processo afirma que Deus se relaciona. Até peguei uma frase de um colega meu que é pastor. Ele fala assim: Deus, ao se relacionar com a sua criação, encontra-se em processo de mutação, ou seja, mudança, aperfeiçoamento em seu caráter à medida que se envolve com suas criaturas. Ou seja, existe um processo de mudança em Deus, ao ponto de Ele ir mudando. Deus vai evoluindo na medida em que Ele vai se relacionando com você. É como se fosse num relacionamento entre você e um amigo, entre você e seu cônjuge, entre você e seu irmão, onde você vai conhecendo a pessoa, você vai crescendo e você vai aprendendo. Então Deus, Ele não é ilimitado, Ele é finito e Ele vai aprendendo com o tempo. Então Ele está em processo de mudança, é um Deus que muda, é um Deus mutável. Então, nesse sentido, Deus não determina o futuro, Ele é limitado pelas ações da humanidade. Então a humanidade ela é livre. Deus não é o Deus da providência, não é Ele que determina nada, Ele não é soberano. A humanidade é livre para fazer o que ela quiser e Deus está ali se relacionando com ela, como um pai se relacionando com o filho ou com o cônjuge, que os dois trocam ideia ali e um fala: será? Vamos fazer assim? Vamos comprar um carro? Mas será? Vamos colocar aqui no orçamento, será que a gente consegue comprar agora? Aí um fala que sim, o outro fala: estou meio em dúvida. Então Deus tem esse tipo de relacionamento, esse relacionamento meio duvidoso, esse relacionamento que Ele conversa e que Ele vai aprendendo e vai evoluindo. E às vezes há algum erro ali, há uma correção de rota e Deus, não era bem assim, então vamos mudar para cá. Então Deus mantém a humanidade livre e Ele não conhece, ou escolheu não conhecer, quem vai crer ou quem vai se perder. Então Deus não impede o mal, Ele não sabe o que vai acontecer. Deus não sabe o que vai acontecer. Deus não tem soberania. Isso é muito parecido com a filosofia grega, com os deuses gregos, com os deuses dos romanos também, que não sabiam do futuro, eles apenas interferiam em algumas questões, interferiam nas guerras, interferiam num relacionamento, e em certas situações, nas histórias dos gregos ou dos romanos, obviamente que tudo isso são histórias e não verídicas, mas da crença deles, onde alguns deuses ficavam de um lado da guerra, outros deuses ficavam do outro lado da guerra, e eles
não determinavam nada, eles apenas influenciavam na guerra, eles deixavam alguns mais destros para a guerra, eles deixavam mais velozes, eles protegiam, ou eles influenciavam apenas uma pessoa a fazer algo, ou quando eles viam que alguma coisa acontecia de errado, eles iam lá e interferiam naquilo, né? Eles eram reativos. Quando acontecia algo, eles iam lá e faziam. Não tinha nada de, eles não sabiam o que ia acontecer, eles só poderiam influenciar, dar uma mãozinha ali, dar aquele empurrãozinho, como aquelas cenas de bailinho que aparece de filmes americanos, onde tem ali dois amigos e os dois, um casal influencia o menino e a menina para os dois se encontrarem naquele momento. Então os deuses, naquele sentido, eles só dão uma mãozinha, só dão uma influência ali. Eles se relacionam mais nesse sentido. Então a teologia do processo vê Deus dessa forma, de que Deus não conhece o futuro, que Ele age limitado pelas suas ações, Ele se relaciona com o ser humano e ele vai aprendendo. Ao longo desse relacionamento ele vai aprendendo, como num relacionamento conjugal você vai aprendendo, conhece seu cônjuge. O teísmo aberto é muito parecido com isso também. Fala que muito ou quase tudo do futuro está em aberto, por isso chama teísmo aberto. Está em aberto. Deus não determina nada. Deus não predestinou nada. Está tudo em aberto. O futuro não está determinado por Deus. O futuro é determinado por nós. Né? Então é você quem faz o futuro, não é Deus. Então Deus não decide nada. O plano de Deus está sempre em mutação. Por isso é aberto. Não tem algo que Deus falou e vai acontecer. Está aberto. Vai acontecer e isso depende de você, de acontecer. Segundo eles, isso é necessário para que haja um relacionamento verdadeiro entre Deus e o ser humano. Então, para que haja um relacionamento verdadeiro, você encaixa Deus desta forma e fala: olha, para existir um relacionamento de verdade, o ser humano tem que fazer o que ele bem entender. Ele tem que agir em total liberdade. Ele tem que ter toda a autonomia. Então perceba que quando nós negamos a soberania de Deus, e quando nós levamos essa doutrina às últimas consequências, nós podemos chegar nisso. Você pode até falar: não, mas eu não creio na teologia do processo, eu não creio no teísmo aberto, eu não sou pelagiano. Mas, dependendo do tipo de teologia que você tem, se você negar a predestinação, a eleição, a providência de Deus, se você levar a sua doutrina às últimas consequências, você pode chegar no teísmo aberto, na teologia do processo. De você chegar e desenvolver de tal forma, falando: não, eu sou livre. Deus escolheu. Eu já ouvi pastores falando: não, Deus... De falar coisas absurdas assim. Deus não é senhor da história. Ele apenas conhece o futuro. E Deus, se eu quiser, eu tiro a caneta das mãos de Deus e eu escrevo minha própria história. Já ouvi pastores falando isso. De que nós somos capazes, porque nós somos tão livres, que eu sou capaz de chegar e tirar da mão de Deus a caneta da história e eu escrever a minha própria história. Isso é pelagianismo ou arminianismo levado às últimas consequências. Nós vamos entrar na questão do arminianismo agora, do arminianismo clássico e tudo mais, ou do arminianismo de agora, mas é esse arminianismo de hoje levado às últimas consequências. Mas nós vemos nas Escrituras que Deus, ele é infinito, ele não é um ser limitado e ele é imutável. Ele tem os seus planos e os seus planos são planos que vão acontecer, que vão ser levados a cabo. Quando eu lembro disso, quando eu penso nisso, eu já lembro do texto de Jó 42 que fala, Jó falando: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos vai ser frustrado. Êxodo 3,14 também nos fala sobre quando Deus está se revelando a Moisés ali, no capítulo 3, versículo 14, o Senhor fala para ele: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Quando Deus se revela como eu sou o que sou, Ele demonstra a sua infinitude, a sua grandeza, a sua autoexistência. Ele não é qualquer um.
Ele é um Deus grande, um Deus infinito, Ele não é um Deus limitado, um Deus pequeno que eu posso manipular, que eu posso tirar a caneta das mãos dEle e escrever a minha própria história. Não é um Deus que vai me dar a liberdade plena, a autonomia plena para eu fazer o que eu bem entender e depois Ele vir aqui e falar: será que é bem assim? Você tem certeza? Eu não queria, mas se você quer. De Deus deixar as decisões nas nossas mãos para eu fazer o que bem entender. Não é assim. Nós temos um Deus grande, ilimitado, perfeito. Números 23, 19. Números 23, versículo 19. Diz assim: por Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Ele fala: Deus não se arrepende, Deus não mente, Deus não vai voltar atrás. Quando Deus fala, Deus cumpre. Deus não fica mudando de ideia toda hora. Deus não fica ali: agora eu ia fazer assim, mas não vou, porque a minha criação fez desse jeito, eu vou agir dessa outra forma agora, e eu vou mudar de ideia, eu vou fazer desse outro jeito, e agora mudei de novo. Como a gente pode mudar de ideia para um monte de coisa? De repente teve um monte de gente que há 10, 15 anos atrás votou no Lula e fala: hoje eu não voto mais. Eu não voto mais, mudou de ideia. Um monte de gente que há tempos atrás tinha uma posição e fala: não, eu estava errado, eu mudei. Tinha uma posição teológica, não tem mais essa posição teológica. Nós somos seres limitados, nós somos seres falhos, e nós vamos aprendendo, sim, mas Deus não. Deus não tem o que aprender. Deus é em si próprio. Deus tem todo o conhecimento, Deus é onisciente, Deus não se arrepende, Deus não volta atrás. Deus, quando fala, Ele cumpre. Quando Deus escreveu, quando Deus falou através dos profetas, quando Deus falou através dos apóstolos, o Senhor falou aquilo que Ele vai cumprir. O Senhor cumpriu em sua palavra a vinda do Messias. O Senhor vai cumprir a sua palavra quando Jesus voltar. Ele vai cumprir, Ele não vai ficar voltando atrás. Jesus não vai mais voltar agora. O Senhor não vai mais julgar. Satanás não vai mais ser condenado. Deus não muda de ideia, gente. Deus não se arrepende. Nós já falamos, inclusive, sobre trechos que falam sobre arrependimento de Deus e tal. Falamos sobre a questão da antropopatia, que é uma forma de ilustrar o que Deus está, o sentimento nosso para explicar aquilo que Deus está fazendo naquele momento, mas não é o sentimento como o nosso do ser humano, de que, puxa, fiz algo errado, agora vou mudar os meus planos. Deus não mudou de planos. Ele estava dentro dos planos dele que aconteceria daquela forma, mas é uma forma de Deus explicar a nós o que estava acontecendo. Salmo 102, versículos 26 e 27, diz assim: eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. O Senhor é eterno, o Senhor é o mesmo sempre. O Senhor não muda, você e eu mudamos. Se você for pensar naquilo que você era 10 anos atrás, em questões que você pensava 10 anos atrás, fala: puxa, como eu mudei. Como eu mudei em várias questões daquilo que eu pensava, daquilo que eu fazia, de quais eram as minhas prioridades há 10 anos atrás, de como elas são agora. Elas mudam. Deus não muda. Deus é imutável. E isso é muito importante, e está lá no texto de Malaquias, capítulo 3.
Malaquias 3,6 fala assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda. Então, imagine se Deus mudasse. Você fala, agora eu perdi a paciência. Eu tinha feito uma aliança com vocês para vocês serem um grande povo. Eu fiz uma aliança com Abraão, falando que eu abençoaria, que eu abençoasse, que eu amaldiçoaria, que eu amaldiçoasse, que vocês seriam benditos, e que vocês seriam mais numerosos do que a areia do mar, do que as estrelas do céu. Mas vocês estão fazendo muita bobagem, estão pecando demais, eu vou acabar com tudo. Sabe essa promessa que eu fiz para vocês? Não vale mais. Me arrependi, não vale mais essa promessa. Vou acabar com tudo. Vou quebrar minha promessa. Deus não se arrepende. E é por isso que o povo de Deus não foi consumido. E é por isso que Deus preserva o seu povo remanescente. Apesar de nós, Deus se mantém fiel e imutável. Se Deus não fosse imutável, nós não teríamos segurança nenhuma na promessa de Deus. Nós não teríamos segurança nenhuma na salvação. Se Deus muda de ideia, eu estou salvo agora, mas amanhã de repente eu não estou mais. Porque eu ofendi a Deus de tal jeito que fala, olha, acho que Deus vai mudar de ideia. Se meu pecado ofendeu de tal forma a santidade de Deus que eu acho que acabou agora. Agora eu perdi a salvação. Deus não muda. Deus não se arrepende. Deus é o mesmo, sempre. Hebreus capítulo 6, versículos 13 ao 20, diz assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele fala, Deus não tinha alguém maior por quem jurar. Não há ninguém maior do que Deus. Ele fala, Deus jurou por si mesmo. Deus jurou por Ele mesmo a sua fidelidade, que seria feito desta forma. E o texto fala aqui que a sua promessa é imutável. Versículo 17 vai falar, os herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito. O propósito de Deus é imutável. Ele permanece para sempre. Deus não muda de ideia. Deus não se arrepende. Deus não volta atrás. Deus permanece fiel para com o seu povo. Deus vai continuar condenando o ímpio. Deus não vai chegar no fim das contas como aquele pai que fala, se você não fizer isso, você vai ser disciplinado. E aí na hora de disciplinar o pai fala, senti uma dorzinha no coração, fiquei com dó do meu filho, porque ele veio olhando com aquela carinha, e até fez um desenhinho para mim, querendo me agradar. Na verdade ele está te manipulando. E aí eu fiquei com dó e não me disciplinei. Deus não vai fazer isso. Deus vai condenar. Deus vai condenar o inferno. E Deus vai salvar os seus. Porque o propósito dele é imutável. Quando ele fala, acontece. Deus não é manipulado por chantagem emocional. Deus não vai mudar porque você vai choramingar, fazer beicinho ou fazer o olhinho do gatinho do Shrek. Deus não é manipulável. A promessa dele, o propósito dele é imutável. Versículo 18 fala que duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Deus não mente. Deus não muda e Deus não mente. Ele é infinito e imutável. Vamos pegar mais uma parte da nossa confissão de fé.
nós apenas invertemos semana passada para a gente encaixar com aquilo que a gente queria falar hoje. Diz assim: quanto aos perversos e ímpios, Deus, como reto juiz, os segue e endurece em razão de pecados anteriores. Ele não apenas lhes nega a sua graça pela qual poderiam ser iluminados no entendimento e transformados no coração. Às vezes ele também lhes retira os dons que já possuíam e os expõe a situações que se tornam ocasiões de pecado por causa da corrupção. Então Deus pega o pecador, aquele que está longe dele, e endurece ainda mais o seu coração, porque ele continua longe do Senhor. E o seu coração vai sendo endurecido para que ele não compreenda a palavra de Deus. E o texto aqui vai explicar em outras palavras: ele os entrega às suas próprias paixões. As tentações do mundo é o poder de Satanás, de maneira que eles venham a se endurecer, mesmo sob aquelas circunstâncias que Deus emprega para abrandamento de outras pessoas. Ou seja, a mesma palavra que Deus usa para que pessoas creiam no Evangelho, para que as pessoas se voltem para Ele, esta mesma palavra tem como resultado o endurecimento do coração do ímpio que se mantém em pecado. É assim a providência de Deus. É assim que Deus, quando vai ao faraó e sinais e maravilhas acontecem, aquelas 10 pragas que acontecem lá no Egito, e Moisés chega diante do faraó e fala: meu povo, Deus fala para deixar o povo ir. E a Bíblia fala que Deus endureceu o coração do faraó. Em outras circunstâncias fala que o faraó endureceu o seu próprio coração. Nós estamos vendo a mesma situação de pontos de vista diferentes. Aos olhares humanos, o faraó está endurecendo o seu coração, mas espiritualmente o coração dele está sendo endurecido por Deus, porque ele foi tirado todo o entendimento dele para que ele rejeite ao Senhor. O faraó endureceu o seu coração. Uma palavra, um sinal, que para algumas pessoas era a forma de crer, que era um julgamento de Deus, que para o povo de Deus aquilo era um julgamento, e que eles deveriam fazer a vontade de Deus, e ao fim deveriam colocar aquele sangue nos umbrais das portas, para que eles fossem libertos do anjo da morte, que eles participassem da Páscoa ali, assando aquele cordeirinho, comendo as ervas amargas, os pães asmos. Para o povo egípcio, aquilo foi um endurecimento de coração. Com tudo aquilo que acontecia, o povo não cria, e o faraó tinha o seu coração endurecido. Vou pegar mais alguns textos apenas, não vamos ler todos os que estão aqui, depois os irmãos podem pegar. Eu queria pegar o texto de Romanos capítulo 1, versículos 24 ao 28. Romanos capítulo 1, versículos 24 ao 28. O capítulo 1 vem falando aqui, desde do versículo 18 ali, depois de Paulo falar que o justo viverá pela fé, vem falando de Deus entregar às pessoas as suas próprias paixões. E o versículo 24 ao 28 que nós vamos ler, depois os irmãos, se quiserem, podem ler o texto todo. O texto aqui nos fala: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mesmos mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. O que Deus está fazendo aqui, o que é o endurecimento do coração de uma pessoa? É o fato de ela ser entregue a si mesma. Deus entregou as pessoas às suas próprias paixões. Você quer ver uma pessoa com um coração completamente duro? Você está falando, essa pessoa está entregue às suas próprias paixões. Deus entregou.
Nós sabemos que Deus regula este mundo, mesmo os incrédulos são movidos pelo Senhor e são limitados pelo Senhor, porque senão nós não teríamos mais mundo, nós teríamos os auto-aniquilados. Mas chega um ponto que Deus fala: vocês querem isso? Então eu vou entregar vocês às suas próprias paixões. E vocês vão ver o resultado que vocês vão chegar. Então quando uma pessoa está entregue a si própria, a Bíblia fala, a ira de Deus se revela. Quando chega neste ponto aqui em que está sendo descrito, de as pessoas se entregarem a todo tipo de imundícia, é a ira de Deus se revelando. Não é a liberdade que algumas pessoas estão falando. Olha como as pessoas são livres hoje para fazer o que quiserem com o seu corpo, para viverem as suas paixões. Isso aqui é a ira de Deus. Essas pessoas estão entregues às suas próprias paixões. Elas estão abandonadas. E elas acham isso bom. Porque elas transformam a verdade de Deus, elas pegam a justiça de Deus e sufocam a justiça de Deus. Essas pessoas estão longe do Senhor. Elas transformam aquilo que é errado em certo e certo em errado. Um profeta vai falar lá no Antigo Testamento. São pessoas entregues a si próprias. Desonram, detêm a verdade pela injustiça, sufocam a verdade pela injustiça. Isso é ser endurecido, é ser abandonado completamente por Deus e ainda achar que está livre. É ser um escravo e achar que é livre. Ainda em Romanos capítulo 11, versículos 7 e 8, o texto lá nos diz assim: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos, como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Alguns creram e outros foram entorpecidos, outros não creram, outros foram endurecidos. A Bíblia deixa isso muito claro. A Bíblia vai falar de que haverá uma operação do erro, uma operação do engano. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8, vai falar o seguinte. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículos 7 e 8. Para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a pedra angular. E pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Então aqui nós estamos vendo que para o crente, Cristo é a pedra angular, é a pedra que sustenta. E para aquele que não crê, é a pedra de tropeço. Nós vemos Paulo falando também que nós temos o bom perfume de Cristo. Para nós ele é o bom perfume, mas para os que não creem, é cheiro de morte. Porque para aquele que crê na palavra de Deus, crê em Cristo, ela é para salvação, e para aquele que não crê, é para perdição. Se você crê no Evangelho, Cristo é a pedra angular. Cristo é para a sua salvação, é para a sua redenção. Se você não crê no Evangelho, Cristo é a pedra de tropeço para a sua perdição. É assim que a palavra de Deus nos mostra. Então foi esse Senhor que determinou todas as coisas, que fez desta forma, e não que vai mudando ao longo da história, que vai encaixando de acordo com o seu querer. Você fala, a minha palavra vai se cumprir, a minha palavra não vai voltar vazia. Como a chuva que cai, que rega as plantas, que faz as plantas crescer, a minha palavra não vai voltar vazia, ela vai cumprir o seu plano. Para alguns vai ser para a salvação, para outros para a condenação. O Senhor não muda. Ele não fica mudando de ideia. O Senhor, Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele cuida do seu povo. Ele preserva o seu povo. Ele não abandona o seu povo.
Ninguém fica para trás. Se o Senhor elege, se o Senhor salva, ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai perder a salvação. Ninguém pode chegar ao ponto de falar: eu quero ser salvo, mas Deus não quer me salvar. Se você tem este temor no seu coração, se você entende que necessita de salvação, não há como você falar: Deus não quer me salvar. Se você tem esse desejo no seu coração, porque foi o Senhor quem colocou esse desejo no seu coração, então Ele te salvou. Mas é um desejo não apenas algo emocional. É o reconhecimento de que você é pecador, falho, que a culpa do pecado está em você e que você necessita do sacrifício de Cristo, de arrependimento dos seus pecados, para viver para o Senhor. Ele não vai voltar atrás com você. Ele é o Deus eterno, é o Deus imortal, Deus único. A glória e a honra sejam dadas somente a Ele, nosso Deus que não muda de ideia e não nos abandona. Que Deus os abençoe.